Vai começar. Oi, oi, tudo bem com vocês? Boa noite. Estou aqui com a Gleice. Deus abençoe por ter aceito o convite. Obrigada, um prazer. Prazer é meu, um privilégio estar aqui. Comenta um pouco quem é a Gleice. Bom, eu sou casada com o Alexandre. Nós somos pastores na Igreja Batista Central, aqui de Três Pontas. Não somos daqui da cidade. O Alexandre é natural do Rio de Janeiro, eu sou natural de Belo Horizonte, mas nós já somos casados há 30 anos, Jéssica. E temos 2 filhos, Ian Lucas tem 23 anos e o Davi Lucas tem 21 anos. E viemos para a cidade, né? Já faz 7 anos, estamos aqui nessa terra boa, essa terra abençoada. Gosto muito daqui, né? Da cidade. Aqui eu trabalho, além de ser pastora na Igreja Batista, eu sou psicóloga, atendo na clínica Bem Viver, que é uma clínica tradicional aqui da cidade, né, bem antiga, trabalha ali com a Tassiane, com a Lu, e a clínica fica ali na rua 7 de setembro, 91, perto da Praça da Fonte. Já estou lá há 7 anos também. 7 anos já. Uhum. Passa bem rápido também, né? E como que você equilibra a sua atuação como psicóloga e pastora no cuidado com as pessoas? Eu acho que esse aqui é um casamento, assim, muito bem sucedido. Por quê? Na verdade, nós, como seres humanos, nós precisamos de um olhar integral, né, sobre o ser humano. E a gente não pode desconsiderar, né, e nem minimizar nenhuma das áreas que nos constituem. Então, nós precisamos dar atenção ao corpo físico, mas também às nossas emoções, aos nossos pensamentos, e a espiritualidade não fica de fora, né, Jéssica? É preciso esse cuidado integral. Então, associar o trabalho, essa atenção às emoções, à mente, né, aos pensamentos, com o trabalho pastoral é algo assim fácil de fazer, porque contempla as nossas necessidades como seres Acaba humanos. se unindo, né? Sim, cada coisa tem o seu lugar, né? Então, assim, na clínica eu trabalho exclusivamente na clínica psicológica. Há algum tempo eu me formei também em nutrição para poder justamente ampliar esse olhar da saúde integral, né? Mas eu não atendo como nutricionista, eu uso essa formação em nutrição para auxiliar na clínica de psicologia, né? E já na igreja, o meu conhecimento na área de psicologia me ajuda no cuidado, no pastoreio, né? Me ajuda no aconselhamento das pessoas, então é uma associação muito boa. Que maravilha. E muitas pessoas sentem culpa, né, por buscar ajuda psicológica. Como que você enxerga isso? É verdade. A gente ainda, né, por incrível que pareça, nós ainda enfrentamos um certo preconceito a respeito das doenças que não são visíveis aos olhos, né, que são chamadas as doenças psicossomáticas. Então, uma pessoa com depressão, ela muitas vezes é incompreendida e chegam a acusar, né, uma pessoa que está deprimida de frescura, de falta de fé, de falta de força de vontade. E assim como crise de ansiedade, né? Quantas pessoas olham para uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade e falam, né, nossa, isso é frescura, quer chamar atenção, porque ainda há um desconhecimento por uma parte, né, da sociedade, da comunidade, por desconhecer os mecanismos das doenças psicossomáticas. Então, ainda assim, por causa desse preconceito, algumas pessoas têm uma resistência a procurar apoio, né, psicológico, principalmente quando isso se mistura com as questões da fé, da crença, porque as pessoas se sentem como se elas estivessem pecando, né? Como se elas não tivessem fé suficiente para vencer as suas questões emocionais e psicológicas
só através da oração, por exemplo, né? Não, eu só preciso buscar Jesus, eu só preciso buscar Deus. Quando, na verdade, existem condições que são patologias que precisam de tratamento. Do mesmo jeito que a pessoa trata de um problema no joelho, um problema no fígado, um problema no sangue, né? O que quer que seja, se ela tem uma doença psicológica, ela também precisa se tratar. Infelizmente, existe, né, esse preconceito ainda. Eu penso que cada vez menor, né, isso tende a diminuir, porque hoje a gente tem o conhecimento na palma da mão, e quanto mais as pessoas vão tomando ciência, vão tomando conhecimento, elas vão, né, vão caindo esse tipo de resistências e de preconceitos. Vai aos poucos também, né? Como lidar com a ansiedade, a tristeza e sobrecarga nos dias de hoje? Essa é uma pergunta de ouro, né? Se a gente tivesse, assim, uma resposta fácil, né, uma fórmula mágica, ia ajudar muita gente, né? Não tem uma resposta simples para Ainda essa mais nos questão. dias de hoje, né? Com tanta correria, com tantos afazeres, né? Na verdade, todas as condições, elas são múltiplas, né? Assim, são multifatoriais, vamos dizer assim. Você não tem uma única causa para um estado depressivo, uma única causa para um transtorno de ansiedade, né? Então, da mesma maneira que eu disse que esse olhar para a saúde integral é um olhar necessário, quando a gente vai analisar um caso, a gente precisa estender o olhar para condições fisiológicas, né? Para saber se aquela pessoa ela dorme bem, se ela se exercita ou não se exercita, se ela está bem nutrida ou está desnutrida, se ela está faltando vitaminas no corpo que são essenciais, né? Ou se essa pessoa se hidrata bem, se essa pessoa está com problemas relacionais, se ela tem problemas de bloqueios emocionais, psicológicos. Então, é uma gama de olhares, né, que são necessários para que você possa fazer uma boa análise, fazer um diagnóstico, né, e conduzir bem um tratamento. Então, o que uma pessoa que está se sentindo, que não está se sentindo bem, né, uma pessoa que está com um quadro de tristeza profunda, prolongado, ou uma pessoa que está tendo crises de ansiedade recorrentes, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa procurar ajuda profissional, não é? Porque às vezes a pessoa fica ali achando que ela só precisa se esforçar mais, que ela vai dar conta sozinha, né? Ou que ela não pode falar nada com ninguém, porque senão ela vai ser incompreendida. E isso vai cada vez postergando, né? E aumentando mais. Exatamente, fazendo crescer o problema. Então, uma pessoa que está se sentindo adoecida do ponto de vista emocional, ela precisa procurar acompanhamento profissional, é o melhor caminho. Porque tem muita gente que acha que o que a pessoa está sentindo, né, desmoraliza a pessoa, fica achando que é frescura da pessoa, né? Não, isso aí é frescura sua, não é assim, não sabe o que está passando, né? O que está sentindo, na verdade. E muita coisa assim também, por isso que às vezes até a pessoa não procura, porque ainda fica pondo assim na cabeça, realmente... tô passando isso porque eu mereço, né? Não quer resolver a situação porque pensa assim, tá acontecendo tal coisa na minha vida porque eu mereço, porque eu procurei, né? E fica se culpando naquilo, mas ela vai colocando, jogando pro lado, achando que não é certo procurar ajuda, que ela merece aquela situação, né? É verdade, você tem toda a razão. E assim, nós não podemos confundir, né, os vários aspectos do nosso estado geral de saúde. Existem cuidados que são do campo da espiritualidade que são necessários? Com certeza. Não é? Então, eu diria assim, não, você precisa realmente cuidar da sua saúde espiritual. Buscar comunhão com Deus, não é? Se refugiar na oração, meditar na palavra de Deus, sim, isso fortalece o seu espírito, isso te mostra caminhos, né? Respostas da parte de Deus. Mas nós não podemos confundir uma doença psicossomática, né? Um quadro, nós estamos falando de depressão e ansiedade porque são as patologias
né, mais comuns hoje em dia, mas existe uma série, né, de quadros que são psicossomáticos, né, pessoas que estão enfrentando luto, problemas relacionais, né, de difícil resolução, às vezes problemas conjugais, no ambiente de trabalho, às vezes um ambiente empresarial que não está muito saudável. Então, muitos fatores podem contribuir para que a pessoa não se sinta em todo o seu potencial e na sua saúde psicológica. Assim como existem também questões que são fisiológicas, né, que são do corpo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma deficiência de vitamina B12 e não sabe, não faz exames, nem imagina que aquela deficiência de vitamina pode estar desencadeando um quadro depressivo nela, ou uma deficiência de vitamina D, ou um problema na tireoide, ou uma baixa ferritina, né? O depósito de ferro, às vezes, está deficiente. Essas deficiências de vitaminas, de nutrientes essenciais, podem desencadear também um quadro de depressão. Por isso que é difícil a própria pessoa encontrar as respostas se ela não procura um atendimento profissional. E essa aí é nova, porque eu não imaginava que uma falta de uma vitamina poderia abranger essa parte também. Esse foi o motivo para eu ter buscado também agora, né, estudar mais a área da nutrição. Eu fiz a graduação em nutrição, fiz uma pós-graduação em nutrição ortomolecular e estou atualmente terminando o meu mestrado em nutrição e longevidade, mas com esse olhar para a saúde mental, porque é impressionante como a nossa alimentação deficitária tem impacto na nossa saúde psíquica, na nossa saúde mental. Então, às vezes, o paciente está ali, né, fazendo 1, 2, 3 anos de terapia e não consegue sair daquele quadro, mas porque faltou uma investigação, né, com esse olhar mais integrativo da saúde. E é uma pergunta, assim, pode ser uma pergunta até meio boba, mas vamos supor assim, por que muitas pessoas, né? Eu mesmo, por exemplo, eu me desmoralizo muito, desvalorizo muito. Tipo, eu não me sinto uma maquiadora profissional, o meu trabalho, eu não sinto que eu tô fazendo certo, eu sempre me cobro muito. É normal isso? Ou o que você pode falar a respeito? Definir o que é normal também não é uma tarefa tão simples, sabe, Jéssica? Porque, assim, nós podemos dizer que é comum. É comum que as pessoas tenham uma fragilidade na sua autoestima. Mas normal, não, normal seria as pessoas estarem saudáveis, né? E a deficiência, assim, a fragilidade na autoestima tem N fatores também, são decorrentes da nossa formação na infância, experiências, tem um pouco a ver também com traços de personalidade, mas o que causa esse sentimento de menos-valia, né? Às vezes as pessoas chamam de complexo de inferioridade, muitas vezes é porque é necessário um trabalho ali, né, assim, com alguém que caminhe junto com você para te mostrar os aspectos da sua personalidade, do seu ser, que você tem potencial para desenvolver, bem como aceitar também as suas limitações, porque uma autoestima saudável não significa que você se ache a última bolacha do pacote, né? As pessoas às vezes confundem com isso, com arrogância, né? E a gente, como nós somos uma sociedade cristã, nós temos tanto medo do orgulho, né? De pecar por orgulho, de pecar por arrogância, que parece que você aceitar um elogio já é um pecado por si só, né? Porque seria orgulho, vaidade. Mas nós não podemos confundir orgulho e arrogância com uma autoestima saudável. Uma autoestima saudável não tem a ver só com você se achar uma pessoa bonita, né? De você, né, estar se sentindo ótimo. Uma autoestima saudável tem a ver com você reconhecer quem você é, você saber os seus potenciais, saber as suas limitações, saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você é capaz, aquilo que você ainda precisa,
desenvolver. Então, é desenvolver um autoconhecimento, uma autoimagem equilibrada, saudável, né? Então, o que acontece, né, que você está mencionando o seu caso, e acontece com muitas pessoas, e isso é comum, é que essa autoestima está precisando ser fortalecida, né? A gente precisa trabalhar a clareza dessa autoimagem. Muitas vezes não é porque essa autoimagem não exista, às vezes ela só está ofuscada. Sabe quando você tem uma imagem, um espelho que está embaçado, e aí você só precisa pegar uma flanela e desembaçar aquele espelho? Às vezes é esse o trabalho que a gente vai fazer na clínica, é desembaçar aquele espelho para que você possa, né, para revelar a pessoa que já está dentro de você. E aí você vai fortalecendo a autoestima de forma que você tenha cada vez que se preocupar menos com a opinião das pessoas, né, o que as pessoas estão pensando, deixando de pensar, à medida que você vai criando, né, um ser interior mais confiante, né? Autoconfiança é um conceito importante, mais seguro daquilo que quer, dos seus objetivos, dos seus propósitos, encontrando sentido para a sua existência. Certo. E voltando nessa parte de hoje em dia, né, as famílias, não só os afazeres, os trabalhos, né, mas também um pouco da ajuda do celular, a família acaba se afastando um pouco na comunicação. E qual o maior desafio, né, que a gente acabei de jogar um pouquinho aqui do verde, né, mas qual o maior desafio das famílias hoje na sua visão? É a comunicação. Né? Claro, existem muitos valores, né, muitos princípios que são importantes para a vida em família. Eu gosto sempre que eu tenho a oportunidade de falar para casais, né, ou em casamentos, ou encontros também, né, de pais e filhos, eu gosto de ressaltar o que eu considero ser 4 pilares principais de um relacionamento saudável. E, no meu conceito, são eles: confiança, respeito, admiração e comunicação. Não tem uma ordem prioritária aqui, né? Assim, número 1, 2, 3 e 4. Não. Imagina os pilares de uma casa, né? De um cômodo, qualquer que seja. São 4 pilares e todos têm a mesma importância. Se você derrubar um desses pilares, aquela construção corre o risco de cair ao chão, né? Então, um casamento, né, um relacionamento, mesmo nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos familiares entre pais e filhos, em qualquer instância de relacionamentos profundos que queiram ser saudáveis, esses 4 pilares precisam ser preservados. Se um deles começa a ficar fragilizado, você precisa imediatamente fortalecer aquele pilar, para você não correr o risco de perder a construção inteira, não é? Então, quer seja o respeito, a confiança, a admiração, que é uma coisa, porque confiança e respeito, todo mundo sabe que é importante, né? Falar, não, casamento, se não tiver confiança, né, não tem como prosseguir, se não tiver respeito, isso, né? Mas a admiração é essencial. É preciso você cultivar essa admiração, porque muitas vezes no início de um relacionamento, isso é mais evidente, né? Você começa a se relacionar com alguém que você está admirando, ou você admira a beleza, ou admira um traço do caráter, admira porque é uma pessoa, é um trabalhador, né? Uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos. Existe uma admiração, né? No início de um relacionamento, por exemplo, de namoro, né? E casamento. E mesmo no âmbito profissional, né, você sempre vai buscar alguém que te inspira. Mas com o passar do tempo, pode ser que essa admiração vá, né, acabando, né, ou entrando na normalidade, você começa a enxergar mais os defeitos do que os pontos positivos, do que as qualidades. Então, é importante, né, que no casamento, ou nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos familiares, se incentive confiança,
respeito, admiração e comunicação. E eu acho que o maior desafio da nossa sociedade é a comunicação. O celular tem roubado mesmo muito do tempo, né, da comunicação em família. Então, hoje nós já descrevemos essa sociedade, essa nossa geração como a geração do quarto, né? Porque assim, quer seja uma criança, quer seja um adolescente, quer seja um jovem, ou às vezes mesmo o pai ou a mãe, né? Como é comum, chegou da escola, chegou do trabalho, chegou em casa, cada um para o seu quarto, né? Fecha a porta, cada um com o celular na mão, e aí entra cada um no seu mundo, e onde que está, né, a comunicação na família, onde que está aqueles momentos acabam terminando, né, acabando. Exatamente, na vida do casal, então, né, esse é um cuidado essencial, né, essencial, para ter saúde no relacionamento, é preciso ter diálogo, conversa aberta, transparência e tempo de qualidade. Você não precisa ter todo o tempo do dia com a pessoa, né? Não é uma questão de quantidade de tempo, mas se você está com aquela pessoa, você precisa estar ali, né? Estar presente no presente. E justamente também com os pais, né? Para cuidar melhor da saúde emocional dos filhos, né? Estarem presentes também. O que você pode estar falando mais aí para cuidar melhor da saúde emocional dos filhos? Então, eu quero reforçar esse conceito da presença. Da presença. Presença. A presença não é só você estar geograficamente no mesmo lugar. Porque você pode estar ali geograficamente, mas não estar ali. Não é? Por que a gente vive uma sociedade tão ansiosa? Né? Hoje mesmo meu esposo estava me mostrando uma nova pesquisa apontando o Brasil como o país mais ansioso. A gente já sabe há muito tempo, né, que o grau de ansiedade no Brasil é altíssimo, mas agora apontando ele na frente de outros países. E o que provoca tanta ansiedade? Né? Tem muito a ver com isso, né? As pessoas estão sempre no futuro, elas não estão ali. Ela está ali pensando naquilo que tem que fazer. Né? E aí, esse se coloca como um grande desafio social. Né? Ele é individual, mas também é da nossa coletividade. Estar presente no presente. Então, se eu estou aqui conversando com você, eu estou aqui. Eu não estou aqui com a minha cabeça no que eu tenho que fazer quando eu chegar lá em casa. Se eu estou, né, no meu trabalho, eu estou ali. Então, você perguntou sobre filhos, é isso. Se você está em casa com crianças, você precisa estar ali para elas. Né? Então, você precisa, se uma criança te chama para conversar, te faz uma pergunta, pergunta lá para o seu pai, depois eu te respondo, não, sai para lá. Não, se ela está demandando a sua atenção, esteja ali para ela, né? Abaixe na altura da criança, olhe nos olhos, responda, converse com ela. Se é um tempo de brincar, então senta e brinca com ela. Mas eu não posso fazer isso o tempo todo, mas em tempo nenhum, né? Então, eu acredito a presença. Assim, a maioria dos pais e mães que estão assistindo aí vão concordar, gente, como eu estou falando sempre, que a correria do dia a dia, né, que está sendo muito mais, assim, desafiadora ultimamente. Confesso que até eu que em casa, com meus filhos, às vezes fico em falta. Às vezes a gente cobra tanto da gente, assim, tipo, o que a gente não teve, né? A gente quer ser o melhor para os nossos filhos e, infelizmente, a gente acaba faltando ainda. E o mais engraçado, a gente acaba sendo igual aos nossos pais um pouco, né? Nessa parte, assim. E a gente quer tanto ser presente, mas a gente acaba não conseguindo, não tem essa força. A gente vê que a gente está fazendo errado, mas parece que tem algum obstáculo que impede. Isso. A gente está vivendo muito essa sociedade que é uma sociedade que dá presente, né? Então os pais querem trabalhar muito para poderem oferecer para os filhos aquilo que eles não tiveram, né? Então você quer dar brinquedos, dar uma boa educação, dar conforto, a gente pensa no futuro, dar o futuro, e não tem nada de errado com isso, né? O que a gente não pode é fazer a inversão das prioridades. É mais importante ser presente do que dar presentes.
né? Então, se você consegue oferecer, né, uma vida melhor, mas estando presente, ok. Mas se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, tenha certeza. No futuro, né, na idade adulta, os seus filhos vão lembrar muito mais se você esteve lá do que se você deu para ele, né, isso ou aquilo. Verdade. Então, a presença, ela tem muito mais valor do que o presente. Quero falar boa noite para vocês que estão assistindo aí. Ashley, boa noite. Simone, Lucimar, Rosimeire, Edna, boa noite para vocês que estão assistindo, gente. Curtem, compartilhem para mais pessoas estarem assistindo a live. E, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários também, tá bom? Vamos continuar aqui. Voltando um pouco agora na parte emocional também, qual o papel do perdão na cura emocional? Inegociável. Eu gosto de usar essa palavra a respeito do perdão, Jéssica, porque o perdão não é um sentimento, né? As pessoas fazem muita confusão a respeito disso. Às vezes falam assim, não, mas eu não sinto, né? Eu não sinto vontade de perdoar, né? Mas perdão não é um sentimento, perdão é um ato da vontade, é uma decisão. E é uma decisão inegociável. Por não quê? Pode ser da boca para fora também, né? E você não pode escapar da realidade, né? E da necessidade de perdoar. Então, eu gosto de usar uma figura, assim, uma ilustração. Uma pessoa, quando te ofende, né? Uma pessoa te magoa, ela fica devedora para você. Né? Toda hora que você lembra do nome daquela pessoa, se alguém passa e pergunta assim, você viu fulano, você, né, viu o que aconteceu com o ciclano? Se é uma pessoa que magoou você, imediatamente você, né, vem na sua mente o quê? A dívida da pessoa, a dívida emocional, né? Essa pessoa me magoou. Não, essa pessoa pisou na bola comigo. Então, você, ao lembrar do nome daquela pessoa, você lembra que ela está devedora. Você lembra da dívida, certo? Então, imagino que você escreveu em uma nota promissória, né, aquela dívida. Ela devedor, certo? Você tem duas escolhas. Você tem o direito de cobrar aquela dívida a vida inteira. Né? Vamos pensar de forma prática. Vamos supor que você emprestou 10 mil reais para alguém. É um bom dinheiro, né? Um bom dinheiro. E aí aquela pessoa falou, olha, você me empresta esse dinheiro, mas assim, daqui 3 meses eu vou te pagar. Primeiro mês, segundo mês, tudo beleza. Terceiro mês, e aí? Nossa, eu tô aqui, uma dificuldade. Aí a pessoa começa a te dar desculpa, certo? Você vai cobrar outras vezes, né? Então tá bom, daqui um mês, mais um mês, há 1 ano, 2 anos, e a pessoa sumiu, nunca mais, certo? Ela tá devedora. Você tem duas escolhas. Você pode cobrar a dívida a vida toda. Então, uma pessoa te magoa, é seu direito cobrar aquela dívida. Não, eu não quero, né? Não quero nem saber nada de ciclano, nem tá devedor. Toda vez que você menciona isso, você está cobrando a dívida daquela pessoa, certo? O problema disso é que isso vai criando uma raiz de amargura, rancor, mágoa, ressentimento, né? O que é ressentir? Sentir de novo, né? Então, assim, raiva, muitas vezes. E esses sentimentos, eles fazem mal para quem os carrega, né? Então, a pessoa que ficou devedora, mas é você que está deixando crescer dentro de você emoções que não vão contribuir para a sua saúde, certo? É por isso que eu digo que o perdão é inegociável, porque a segunda opção é você pegar aquela nota promissória e falar, bom, eu tenho o direito de continuar cobrando essa pessoa, mas, entretanto, eu não quero mais ficar carregando esse sentimento dentro de mim, essa mágoa, esse ressentimento, essa amargura. Então, a partir de hoje, eu decido
que eu vou rasgar essa nota promissória e que essa pessoa não me deve mais nada e que eu não vou mais cobrar essa dívida. Isto é perdão. O meu marido gosta de brincar que perdão é uma perda grande, por isso que é um perdão. Claro que essa não é a origem da palavra, né? Eu até dei uma palestra recentemente e eu mencionei isso, que o perdão vem de per. Per é um prefixo que você coloca sempre que você quer aumentar alguma coisa. Então, quando você fala assim, nossa, isso aqui ficou perfeito. É algo que foi feito, mas de uma maneira excelente, ficou perfeito, né? Então, perdão vem de perdoar, é doar além da medida, além do merecimento do outro. Pode ser que o outro não mereça, mas você decidiu perdoar, doar a mais. Quando você faz isso, você libera aquela pessoa da dívida que ela tem. O prejuízo é seu, porque perdoar é você assumir o prejuízo, né? Falar, não, eu vou ficar com prejuízo, mas também eu não quero ficar com esses sentimentos dentro de mim, então eu decido perdoar. Perdoar não significa que você tem que voltar o relacionamento com aquela pessoa, mas significa que você vai limpar o seu coração. Então, o perdão é essencial. É uma pergunta interessante a que você fez, porque esse é um dos conceitos mais importantes, né, de trabalhar na clínica quando você está tratando de questões relacionais. Porque muitas vezes a pessoa fica presa no passado porque ela justamente não consegue perdoar. E esse é um trabalho essencial. E como fortalecer a fé, mesmo quando tudo parece dar errado? Existem algumas disciplinas espirituais, né, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo. E que sempre que nós o buscamos, nós o encontramos. Isso é uma garantia das Escrituras. Então, eu diria que para você fortalecer a sua fé, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, adversas, né? Mesmo quando as coisas não estão indo bem, aparentemente, para fortalecer a fé, você precisa conhecer quem é Deus. Você precisa ter certeza do caráter de Deus, para você ter certeza que Ele não vai te abandonar, de que Ele não está te punindo, né? Porque Ele não é um Deus punitivo. Então você precisa conhecer o caráter de Deus. E para você conhecer a Deus, você precisa ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a revelação de quem Ele é. Deus se revelou através de Jesus Cristo, através da criação e através das Escrituras, através da Bíblia. Então, quanto mais você estuda a Bíblia para conhecer o caráter de Deus, aí você vai descobrindo o que a Bíblia relata sobre Deus, o que ela revela sobre Deus. Que Deus é amor, então todos os seus atos são atos de amor, porque Deus não pode negar a si mesmo. Se Ele é amor, Ele jamais vai agir por vingança, por punição, não é? Toda a ação de Deus é uma ação para trazer você para perto, mesmo que aparentemente as coisas sejam ruins. A Bíblia fala que Deus age em todas as coisas de tal forma que elas contribuam para o nosso bem. Não significa que tudo que nos acontece é a vontade de Deus, porque nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos às coisas que acontecem no mundo. Então, eu posso sair ali na rua e ser assaltada. É que Deus quis que eu fosse assaltada? Claro que não. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Da mesma forma que eu tenho o poder de decidir, por exemplo, se eu perdoo ou se eu não perdoo, a outra pessoa pode tomar uma decisão ruim, falar, vou usar de violência, ou vou assaltar alguém, não é? Então, às vezes, eu estou sujeito, ou sou sujeita, à decisão ruim de outra pessoa, não é verdade? Mas quando eu conheço o caráter de Deus,
saber que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é santo, né? Que Deus é misericordioso, é bondoso. Isso fortalece a minha fé, mesmo quando as coisas ao meu redor parecem não contribuir para isso. Então, ler a Bíblia, passar momentos em oração, conversando com Deus, se reunir com pessoas que estão buscando a Deus também, isso vai fortalecer a sua fé, independente das circunstâncias. E para conhecer, como você falou, a Deus, né, tá estando em oração, mas muitas das vezes a gente sente, né, acho que a maioria aí, né, que Deus não está ouvindo a oração, que a nossa oração não está chegando ao céu e às vezes acaba até enfraquecendo na parte de estar orando, justamente por achar, tipo, Deus não vai ouvir minha oração mesmo, então para que eu vou estar orando, né? Às vezes ainda acaba acontecendo esses pensamentos, justamente na parte da fé, assim, tem muita gente que eu conheço que fica orando fala que eu tô orando às 3 horas da manhã. A maioria tem essa parte, né, essa prática às 3 horas da manhã. Aí eu fico imaginando assim, tipo, Deus tá ouvindo a oração deles, né, às 3 horas da manhã, aí eu acordo 3 horas da manhã certinho, mas acaba desanimando, Deus não vai ouvir minha oração mesmo, acaba dormindo de novo. E então, assim, que conselho que você possa dar, que eu tenho muita certeza aí também, que tem gente que acha que Deus não está ouvindo, que Deus não ama mais, que a gente às vezes acaba afastando tanto da presença de Deus, né? Que a gente pensa que a gente não tem nem chance mais de voltar. A gente sente pior do que aquela ovelha que foi escondida, né? Saiu, né? Das 99, uma desgarrou, de 100, né? Desgarrou. Ficou 99, mas aí tem aquela parte do pastor também, né? Que aí eu fico imaginando, tem a parte do pastor. Que Deus vai atrás, né? Deixa eu contar uma história. Eu contei outro dia isso, eu gravei uma devocional, né, coloquei no meu Instagram, no YouTube, e contei essa história porque eu acho que é uma história que ilustra bem. Um pai levou o filho para fazer uma viagem. E aí eles iam embarcar, né, num voo no aeroporto. Então, quando eles estavam se aproximando do aeroporto, a criança, que tinha uns 4 ou 5 anos, viu um avião bem longe no céu, lá, né, nas nuvens. Falou, olha, papai, como o avião é tão pequenininho. O pai falou, meu filho, nossa, olhando daqui, realmente o avião é bem pequenininho. E seguiram para o aeroporto. Quando eles chegaram no aeroporto, o pai levou o filho, né, naquela parte de vidro, em que você fica bem pertinho dos aviões que estão ali taxiando na pista e que param para o embarque dos passageiros. Quando ele chegou e ele viu, né, aquele avião enorme que estava estacionado ali, esperando o embarque dos passageiros, ele falou, papai, olha como é grande o avião, não é? E aí o pai falou, meu filho, tá vendo? Por que você tá achando esse avião tão grande? É porque agora você está pertinho dele. Quando nós estávamos chegando, o avião estava muito longe. Com Deus, acontece a mesma coisa. Quanto mais você procura se aproximar de Deus, quanto mais perto você fica dele, maior ele se apresenta. Porque aí você vai descobrindo, né, as qualidades, as características de Deus. E quanto mais perto você está dele, parece que mais nitidamente você ouve a sua voz. Mas quanto mais distante você vai ficando, quanto mais longe, parece que Deus está tão distante. E aí esse Deus vai ficar pequenininho mesmo, porque você está distante dele. Só que, Jéssica, Deus sempre toma a iniciativa de se aproximar de nós. Então, ele usa a circunstância ao nosso redor, ele usa pessoas, ele usa a própria natureza para nos atrair para perto dele. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem certeza que quem é Deus e certeza que ele está te ouvindo, que ele não te abandonou. Não é? Então, isso é uma ação que depende muito mais de nós, de buscarmos a ele, de nos aproximarmos, do que do próprio Deus, porque Deus está sempre
tomando a iniciativa de se aproximar de nós. Amém. Agora, fiquei sabendo, mudando um pouquinho de assunto agora, eu fiquei sabendo da parte que vocês se reuniram, né? Comente um pouco sobre o Florescer no Castelinho, como foi, sim. Como que é esse evento. O Florescer no Castelinho foi um evento lindo, né? Que foi planejado pela Dani. Um abraço, Dani, a nossa Nutri, a Dani Brito. E ela, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? Ela promoveu esse evento que durou 4 dias. Cada dia uma convidada diferente, fez um momento, então eu tive a oportunidade de estar lá também com as meninas e outras convidadas, né? Até a Rosângela, que eu soube que vai vir conversar com você na próxima semana, fez o lançamento do livro dela, que é o livro Somos Todas Mais Que Vencedoras, que eu recomendo, é um livro lindo, cheio de histórias inspiradoras, né? De muitas mulheres que tiveram que vencer os seus obstáculos para se aproximar de Deus e para desenvolver o seu melhor potencial. E teve várias outras convidadas, né? Nós tivemos também um domingo de manhã, assim, com música, com maquiagem, com palestra, com a mesa posta. Foi um evento lindo, né? E esse tema, né, é um projeto que está no coração da Dani, que é Florescer, é para ajudar as mulheres a descobrirem o seu potencial e desenvolverem esse potencial. Então, esse foi o foco desse encontro e foi lindo. Mas então eu quero aproveitar, não é? Que você está falando do Florescer no Castelinho e fazer um convite. Com certeza. Nesta quinta-feira, a gente vai ter outro evento lá no Castelinho, né? Na cafeteria Castelinho. Um abraço para a Tininha também. E é o Café com Fé, que também tem esse objetivo, né, de ajudar, só para mulheres, para que as mulheres possam ter esse tempo de comunhão com Deus, né, de buscar a Deus. Então, nesta quinta-feira, dia 26 de março, às 18h30, na cafeteria Castelinho, tem uma inscrição que precisa ser feita, mas é só você olhar lá ou na página do próprio Castelinho ou do Ministério Café com Fé, também, que você vai ver lá o local para você se inscrever. Pode entrar em contato comigo também. Passa seu telefone. Tá, meu telefone é 359-9823-2131. Repete, por gentileza. 99823-2131. Ou pelo meu Instagram também, que é Gleice Dornelles, _. E para estar marcando consulta com você também pode ser esse telefone? Nesse mesmo telefone, né? Sou eu mesma quem faço a agenda lá na clínica ou também através do Instagram, tá? Maravilha, gente. Se vocês quiserem estar aproveitando a oportunidade de marcar consulta ou então estar participando desse evento aí, pega o WhatsApp e o Instagram, tá bom, gente? Tá acompanhando o trabalho dela também, que é bem interessante. Tava vendo lá que você sempre posta, né, algumas coisas sobre coragem, essas partes assim, com a parte da igreja também, né? Sim, eu gosto de às vezes gravar devocionais curtas, né, em que a gente, através da Bíblia, nós podemos tirar princípios e valores para desenvolver na nossa vida, né? Então, especialmente nós fizemos agora recentemente a Jornada da Fé, que teve esse objetivo, né, de fortalecer a vida espiritual, fortalecer a fé, e aí cada dia eu, né, me baseei em um texto da Bíblia para poder desenvolver esse propósito. E ficou bem interessante, viu? Eu estava assistindo lá, gente, vale muito a pena. Através desse devocional, ela explica bastante coisa aí que é para o dia a dia mesmo da gente. Voltando um pouco aqui, que é a parte dos meus patrocinadores, que eu estava comentando aqui, B&B Delícias, a Etel, telefone 99816-2350. Gente, agora ela está com um catálogo de Páscoa, para vocês que querem estar comprando lembrancinhas, cesta, chocolates aí, do que vocês quiserem, assim, ou então encomendarem seu bolo de aniversário, ou uma surpresa para alguém que você goste. Vale muito a pena. É na Rua Marcílio Ferreira de Brito, número 175.
Tamires, da Corpo e Saúde, gente, como ela teve aqui semana passada, a gente comentou um pouco aqui do João, né? Teve depilação a laser hoje, então tem crio da Tamires, bastante procedimentos estéticos aí, com segurança. Agora tem o Botox coreano. A Tamires é a minha profissional aí da área de estética. Um abraço, Tamires, linda. Então, aí, ó, não é só eu que tá falando, a Grace também conhece o trabalho, então, é com segurança. Sim. E aí, sempre inovando, gente. Agora eu trouxe o Botox coreano aí, então, se vocês quiserem estar conhecendo um pouco mais, é o telefone 999766294. Pizza Boa Delivery. Para vocês e sua família que estão procurando um lugar para vocês estarem comendo aquela pizza no capricho, rodízio de pizza na quinta-feira. E também a área kids para sua criança, e quando você come com segurança, sua criança vai distraindo a cabeça brincando lá. Telefone 99839-2521, na Avenida Oswaldo Cruz, número 367. E a Maria Flávia Menegato, terapeuta e da Constelação também. Telefone 99848-2816, que ajuda a transformar dores emocionais, conflitos e desafios em consciência, romper padrões, assumir sua identidade e viver. Na rua Benjamin da Silva Campos, 165, no Ouro Verde. Lembrando aí, gente, ó, o Brechó Casa do Caminho tem variedade de promoções, peças boas na rua Nossa Senhora da Ajuda 173. Entra em contato nesse telefone para você estar participando do grupo, ficar por dentro das promoções, tá? E das peças diversificadas que tem lá. 997040015. Gleice, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está assistindo essa live? Eu diria para todos vocês que estão acompanhando, acho que a palavra, né, um verbo importante é cuide-se. Cuide-se, cuide da sua saúde de forma integral. Cuide da sua saúde física, sim, da sua alimentação, do seu sono, né, da sua hidratação, beba água, né, descanse, não fique tão ligado aí a redes sociais, internet, cuidado com o excesso, com a poluição, né, digital. Mas cuide também da sua mente, cuide dos seus pensamentos, cuide das suas emoções e cuide do seu espírito, essa parte do seu ser que se conecta com Deus. Busque a Deus acima de tudo, porque a comunhão com Deus pode organizar, né, tudo mais na sua vida. Então é cuidado integral, cuide-se porque você é importante. Amém. Bom, gente, eu vou dar boa noite também para a Cláudia, Nilza também. Deus abençoe a todos vocês que assistiram. Deus abençoe a Gleice pela presença. Prazer. A porta está aberta sempre quando você quiser voltar, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou estar finalizando daqui a pouco. Tchau, pessoal. Então, eu estou à disposição, tá bom? Se alguém, né, precisar de apoio psicológico, pode me procurar na Clínica Bem Viver ou através do meu telefone. Ou também do Instagram, Gleice Dornelles. Um abraço. Beijos, abraços, ficam todos com Deus e até a próxima.